Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo de número 17. O tema do nosso sermão essa noite é Imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Acredito que uma palavra muito oportuna diante daquilo que nós tivemos aqui esta noite, que foi a investidura e posse dos nossos irmãos eleitos para os ofícios de presbítero e diácono. E nós olharemos então para esse texto, Filipenses capítulo 2, versículo 17 e 30. 17 a 30. Diz assim: Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém. E Deus nos abençoe pela sua palavra. Em Mateus, Jesus, ele faz uma acusação contra os escribas e fariseus. E a acusação é de que eles colocavam fardos pesados sobre os outros. Fardos esses que nem mesmo eles podiam carregar. Por isso, Jesus então dá um conselho para as multidões e para os seus discípulos que estavam ali perto. Jesus diz: fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Então guardem tudo o que eles vos disserem. Porém, não o imiteis em suas obras, porque dizem e não fazem. É o famoso ditado: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Paulo, porém, ele não é assim. Paulo, ele exortou os crentes a terem o mesmo sentimento ou atitude que houve em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, a mesma atitude. Depois, Paulo lhes deu o exemplo de humildade, serviço, obediência e sacrifício de Cristo. Versículos 6 a 8. Mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, e o texto segue como nós o conhecemos.
E depois de tudo, Paulo os exorta a imitarem a Cristo, que eles deveriam obedecer no aperfeiçoamento da salvação, e também ao viverem sem murmuração e contendas. Só que Paulo, ele não é do tipo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não. Paulo, ele é um líder exemplo. Paulo, ele é um líder modelo. Um puritano chamado Thomas Brooks, ele disse que o exemplo é a palavra mais importante. O exemplo é a palavra mais importante. Talvez o aspecto mais importante da liderança seja exatamente o exemplo. Porque as pessoas, elas estão olhando em todo o tempo para nós. Um líder que vive o que ensina, um líder que suas atitudes e falas estão em harmonia com aquilo que ele ensina, motivará as pessoas muito mais do que aqueles que dizem, mas não fazem. Por isso, Paulo vai lhes mostrar que ele procura também imitar a Cristo. Ele não só exige isso dos crentes, ele não só ensina os crentes que eles devem imitar a Cristo, mas o próprio apóstolo procura imitar a Cristo, e não somente ele, mas também os seus companheiros, Timóteo e Epafrodito. Nós temos aqui 3 exemplos de homens piedosos, homens que eram verdadeiramente imitadores de Cristo Jesus. E é isso que nós faremos essa noite. Nós olharemos para o exemplo desses 3 homens e veremos em que sentido eles imitam a Cristo e como nós devemos ser seus imitadores, assim como eles eram de Cristo Jesus. Nós vemos o primeiro exemplo do apóstolo Paulo, versículo 17 e 18 que nós lemos aqui. Paulo era alguém que imitava a Cristo. E ele tinha tanta convicção disso, que em 1 Coríntios ele exorta os crentes a serem seus imitadores, como ele é de Cristo. E até aqui em Filipenses ele faz isso. Se você ler Filipenses capítulo 3, versículo 17, um pouco mais à frente, o apóstolo diz: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Olha o que ele diz: sede imitadores meus. Mas em que vemos Paulo imitando a Cristo? Nós vemos nos versículos 17 e 18, que assim como Cristo, o apóstolo Paulo está disposto a se sacrificar por eles. Paulo está disposto a oferecer a sua vida como libação. Olha o que diz o texto, versículo 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sob o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Então olha o que o apóstolo Paulo diz, que mesmo que ele fosse oferecido como libação, sob o sacrifício da fé dos filipenses, ele se alegraria. O termo libação se refere ao vinho e ao azeite que eram derramados sobre o sacrifício no templo. Então lá no templo se sacrificava, e então se pegava azeite, se pegava o vinho e derramava sobre o sacrifício, para que o sacrifício fosse consagrado, e assim ele subisse como um aroma suave às narinas de Deus. Isso é libação. Era então o vinho e o azeite que eram colocados sobre o sacrifício, para que aquele sacrifício subisse até a Deus como aroma suave. O que Paulo quer dizer com isso então? Paulo, ele vê a vida dos crentes em Filipos como um sacrifício para Deus.
Mais à frente, Paulo fala da generosidade dos crentes em Filipos e diz que o sacrifício deles foram aceitáveis e aprazíveis a Deus. O que Paulo está dizendo aqui é mais ou menos o seguinte: para promover a honra de Cristo, para a edificação da igreja, Paulo está disposto não apenas a correr riscos, mas também a morrer, se for necessário. Se for necessário ele ser colocado como libação, por causa da fé dos filipenses, ele não se importa. Paulo não se importa se a sua vida for derramada como libação no altar deles. Portanto, assim como Cristo, Paulo está disposto e está pronto a se sacrificar pelos outros. E ele o faz com alegria. Paulo, ele pode ser condenado, como nós já vimos aqui inúmeras vezes, ele está preso, porém ele não encara isso com tristeza, mas sim com alegria. Isso nos leva, meus irmãos, a algumas perguntas bem práticas para nós. Primeiro, será que nós estamos prontos e dispostos a sofrer pelos outros? Será que nós estamos dispostos a nos sacrificar pelos outros? Hoje pela manhã, no momento da escola dominical, nós falamos, e eu citei, um livro do autor C.S. Lewis, chamado Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. E a tônica do livro é mais ou menos a seguinte: é um diabo ensinando o seu sobrinho a como ele deve agir para poder tirar aquele novo convertido dos caminhos do Senhor. Essa é basicamente a ideia do livro. E ele então vai dando algumas dicas, e no meio das dicas que aquele diabo mais velho dá ao seu aprendiz faça com que ele se preocupe com aqueles que sofrem a quilômetros e milhas de distância. Faz com que ele se preocupe com missões lá fora, faz com que ele se preocupe com os necessitados, aqueles que estão sem comer a milhares de distância, mas ao mesmo tempo faça com que ele se preocupe com isso e se esqueça do seu vizinho que padece necessidade. A tônica era mais ou menos o seguinte: olha, deixe ele muito preocupado com o que acontece lá fora, mas ao mesmo tempo ignore que na sua rua há alguém padecendo necessidade. E aí o nosso irmão Mário, ele fez uma contribuição muito importante, dizendo o seguinte, que às vezes nós olhamos tanto lá para fora, e não é errado, nós enviamos ajuda, nós sustentamos, não há nada de errado quanto a isso. Mas o ponto é que nós às vezes pensamos tanto neles e pensamos menos naqueles que estão à nossa volta, porque exige mais sacrifício de nós. Socorrer alguém que está do nosso lado exige mais sacrifício do que nos lembrar de alguém que está muito distante. Cuidar do necessitado que está à nossa porta exige mais sacrifício de mim e você do que daquele que está a milhares de distância. E sabe qual é o ponto, meus irmãos? E nós falávamos disso ontem na reunião do conselho. O ponto é que nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas elas não querem mais se sacrificar. Elas não querem mais se doar e se sacrificar pelo próximo. Mas a pergunta que nós devemos fazer é: será que como o apóstolo Paulo nós estamos dispostos a sofrer? A nos sacrificar pelo bem do próximo, pelo bem da igreja, pelo bem dos nossos irmãos? Meus irmãos, nós devemos procurar imitar a Cristo. E Paulo faz isso, pois assim como Cristo, em troca da alegria, ele suporta o sofrimento. Em Paulo nós vemos um homem disposto a se sacrificar pelos outros com alegria. E o nosso chamado é esse. O nosso chamado é nos sacrificar uns pelos outros. E muitas vezes, além das nossas forças, pelo bem do próximo. Nós devemos fazer isso. E como é maravilhoso, irmãos, quando nós estamos engajados nessa tarefa. A partir do versículo 19,
Paulo ele fala de Timóteo. Se em Paulo nós vemos um homem disposto a se sacrificar com alegria pelos outros, em Timóteo nós vemos um homem fiel. Paulo, ele tinha um cuidado com as igrejas, a tal ponto dele dizer na sua segunda carta aos Coríntios, que o que pesava sobre ele diariamente era a preocupação com todas as igrejas. Ele diz isso pesa diariamente. Então Paulo, ele era alguém preocupado com a igreja e com o andamento da igreja. E essa preocupação faz com que Paulo esteja pronto para enviar Timóteo para Filipos. Paulo deseja enviar Timóteo para Filipos para que este lhe traga um relato sobre a igreja lá. Olha o que ele diz, versículo 19. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Então Paulo ele quer enviar Timóteo para que Timóteo volte e traga-lhe o relato da situação da igreja. E Timóteo, ele era um companheiro do apóstolo Paulo. Na verdade, ele era como um filho para o apóstolo. Por isso, há tantas boas recomendações da parte de Paulo. Paulo deseja enviar Timóteo o mais depressa possível, pois ninguém está tão disposto como Timóteo. Além de ser um jovem de caráter provado e que serviu fielmente o Senhor pregando o evangelho. Olha o que ele diz no versículo 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Que exemplo, então, poderíamos tirar da vida de Timóteo? Primeiro, Timóteo era um cristão disposto. Paulo usa aqui a expressão, a ninguém tenho de igual sentimento. A tradução mais adequada, mais literal seria, não tenho ninguém igualmente disposto a atender os vossos interesses. Então Timóteo era alguém que estava sempre pronto para toda boa obra. Irmãos, isso é exigido de nós. Nós temos que ser pessoas sempre dispostas, sempre prontas para toda boa obra. Timóteo, ele é um exemplo disso. Ele é alguém disposto a trabalhar, disposto e engajado na obra do Senhor. Nós precisamos ter disposição. A mesma disposição que nós temos para cuidar de coisas do nosso interesse, nós devemos ter para cuidar das coisas do Senhor. É necessário que haja disposição em nós, é necessário que sirvamos a Deus com disposição. E a pergunta que fica para nós então é, o quanto estamos dispostos? O quanto estamos prontos? Quando alguém chega para nós e fala assim, vamos fazer tal coisa e nós vamos. Da mesma forma, meus irmãos, como nós temos que estar dispostos, eu disse, para muitas coisas, devemos estar dispostos para o trabalho e o interesse do reino de Deus. Somos chamados a isso. Segundo, Timóteo, ele era um cristão sincero em seu serviço. A palavra diz, a ninguém tenho de igual sentimento, isso é, alguém disposto, que sinceramente. A palavra sinceramente no versículo 20 mostra que Timóteo tinha de fato um coração disposto a servir os irmãos na fé, não com segundas intenções. Então Timóteo não era aquela pessoa assim, eu estou disposto a trabalhar, eu estou disposto a agir, eu estou disposto a fazer, porque na verdade ele tinha segundas intenções, ele tinha propósitos diferentes por trás. Não, ele sinceramente se interessava pelos outros. Ele sinceramente estava disposto, isto é, ele não servia com segundas intenções, ou esperando ter algum tipo de lucro ou retorno lá no final. E na obra de Deus, meus irmãos, o nosso serviço tem que ser assim. Não com segundas intenções. Porque qual é o nosso interesse maior? É a glória
de Deus, é a glória de Cristo. E é por isso que o nosso serviço no meio do povo de Deus deve ser um serviço prestado de maneira sincera. Isso é, sem segundas intenções. Então devemos nos preocupar com o outro, não tendo segundas intenções em mente, mas porque realmente queremos saber como ele está e queremos ajudá-lo em sua necessidade. Terceiro, Timóteo, ele era um cristão desinteressado. Olha o que diz o versículo 21. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Paulo diz que todos os outros buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Nós não sabemos de quem Paulo está falando aqui. Talvez Paulo tenha em mente Demas. Lembra de Demas? Que Paulo diz que amando o presente século, fugiu. Talvez Paulo tenha em mente Demas ou demais companheiros que, no meio da caminhada, se desinteressaram por Cristo, cuidando apenas dos seus próprios interesses. Paulo está dizendo que a maioria, comparada a Timóteo, buscam suas próprias coisas. Porém, Timóteo não é assim. Olha o que ele diz no versículo 22. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Ou seja, Timóteo, ele é alguém desinteressado de si mesmo. Ele é alguém que não busca a sua própria glória, e nem o seu próprio conforto, e nem aquilo que é seu, mas aquilo o que é dos outros. Semelhante ao que o apóstolo disse lá no capítulo 2. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos tão interessados apenas em nós mesmos, que nos esquecemos de cuidar daquilo que é de Cristo Jesus. Às vezes nós estamos correndo atrás dos nossos próprios interesses, mas não o interesse de Cristo. Aqui, Paulo nem fala do serviço na igreja especificamente, mas ele fala dos interesses de Cristo Jesus. Então a ideia é que nós não podemos correr atrás das nossas próprias coisas, e ao mesmo tempo perder de vista que Cristo é o nosso bem mais precioso. Então nós devemos cuidar, antes de tudo, dos interesses de Deus, e depois cuidar dos nossos próprios interesses. Devemos servir a Deus, e depois cuidar de nós mesmos. Essa é a ordem. Cuide das coisas de Deus, e Deus cuidará de você. Seja fiel em seus compromissos com Deus, e Deus será fiel, te ajudando nos seus compromissos e nas suas coisas. Seja fiel no culto a Deus, e Deus será fiel a você. Cuide dos interesses de Cristo. Em Timóteo nós vemos um cristão fiel, que a exemplo de Cristo está disposto a servir, serve com diligência e se preocupa principalmente com as coisas de Deus. Que possamos seguir o exemplo de Timóteo. Por fim, nós temos o exemplo de Epafrodito. Quem era Epafrodito? E o que ele fazia com Paulo em Roma? Epafrodito, ele era o líder espiritual na igreja de Filipos. Por isso, ele foi comissionado por aquela igreja para ir até Paulo e enviar então para Paulo donativos, para suprir as necessidades do apóstolo. Então, quando a igreja em Filipos ficou sabendo que Paulo estava preso, pegou o líder da igreja, que era Epafrodito, e disse: Epafrodito, vai lá para suprir as necessidades de Paulo. Então vai até Roma e leva para ele o necessário. Só que durante o seu serviço ali, Epafrodito ele ficou seriamente doente. E os seus amigos ali em Filipos ficaram sabendo disso. E ao ouvirem acerca da enfermidade, eles ficaram então alarmados. Porém, de maneira graciosa, Deus restaurou a saúde de Epafrodito. E agora ele deseja voltar à igreja em Filipos, porque ficou sabendo que ela estava preocupada com ele. Então Paulo,
de pleno acordo, ele envia de volta a Filipos e pede à igreja que dê a Epafrodito um caloroso bem-vindo. Com toda a probabilidade, Epafrodito foi aquele que enviou essa carta. Então é provável que Paulo tenha escrito essa carta, a carta de Filipenses, e Epafrodito tenha sido então aquele que enviou essa carta de volta para a igreja, que a levou até lá. Há muitas qualidades em Epafrodito que podemos destacar. Só no versículo 25 nós vemos 5 características nele: irmão, cooperador, companheiro, mensageiro, auxiliador. Há muitas características nele. Porém, uma das principais qualidades em Epafrodito é que ele era um homem envolvido na obra de Cristo. Ele era alguém que se envolvia na obra de Cristo. Primeiro, eu quero que você olhe para o nome dele. Epafrodito. Essa palavra, ela vem de uma deusa, que era a deusa do amor. Afrodite. Então, provavelmente, Epafrodito foi alguém que foi ou apresentado a essa deusa, ou até mesmo o seu nome foi dado em homenagem a ela. Por isso que você não vê muito filho de crente chamando Epafrodito. Porque a ideia é de alguém que pertencia a essa deusa Afrodite. Mas olha que interessante, apesar de tudo isso, ele é alguém disposto. Por que eu quero fazer uma breve aplicação aqui? Porque há muitas pessoas que elas estão tão presas ao passado que as impedem de trabalhar no presente. Tem pessoas que por causa dos seus erros passados, que por causa da sua vida passada, ela não se envolve mais. Às vezes por causa de um erro que cometeu, às vezes por causa de uma falha, às vezes por causa de uma vida pregressa lá no mundo, ela se sente envergonhada e não trabalha para o Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Epafrodito nem mesmo mudou o nome dele, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. No momento em que você foi batizado, você recebeu um novo nome, você é cristão, você pertence a Cristo Jesus. Portanto, trabalhe. Trabalhe. Não importa o seu passado, não importa o que você fez, importa que em Cristo você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa. Mas Epafrodito, ele era um homem envolvido na obra de Cristo. A viagem de Filipos até Roma era uma viagem longa, difícil. Epafrodito estava indo a se juntar a um homem acusado e preso, perto de ser condenado. Porém, Epafrodito não olhou para nada disso. Ele enfrentou todas as dificuldades da viagem pela obra de Cristo. Quando Paulo diz que ele estava disposto a dar a própria vida, ele está dizendo que Epafrodito estava disposto a arriscar a própria vida por causa de Cristo. Ele está indo visitar um homem preso, acusado e perto de ser condenado. Mas ele viaja, ele vai até ali, ele presta socorro. Ele é alguém envolvido. A pergunta que fica para nós é: o quanto estamos envolvidos na obra? O quanto estamos dispostos a sacrificar do nosso tempo, do nosso dia, das nossas energias e da nossa força pela causa de Cristo? O nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa vida, o quanto estamos dispostos a sacrificar dele? Quanto do nosso tempo é dedicado ao Senhor? Quanto do nosso dinheiro é dedicado ao Senhor? Algumas pessoas acusam João Calvino de ser o pai do capitalismo. E que Calvino falou muito de dinheiro. Mas é interessante que Calvino, ele fala sim sobre dinheiro. E Calvino,
ele fala sobre ajuntar dinheiro e guardar dinheiro no banco. Ele fala disso naquela época. Com qual propósito? Para que quando alguém tiver necessidade, você consiga socorrer. Então você deve ajuntar não para ser um milionário. Você deve ajuntar para que você tenha com que repartir com o necessitado. Então você deve guardar para que você consiga socorrer o necessitado. Então, quanto do nosso tempo é dedicado a Deus? Quanto do nosso dinheiro é investido para o avanço do reino? Quanto da nossa vida é dedicada ao Evangelho para que ele avance? A gente precisa estar envolvido na obra. Que coisa maravilhosa, irmãos, é saber que Deus tem um plano eterno de encher toda a terra com conhecimento da sua glória. E eu e você fazemos parte desse plano. E estamos trabalhando para esse avanço do reino. Eu concluo dizendo que aqui nós vemos verdadeiros imitadores de Cristo. Em Paulo vemos alguém disposto a morrer pelos irmãos com alegria. Em Timóteo nós vemos um homem fiel que se dispõe a cuidar dos outros, que faz isso verdadeiramente, não buscando os seus próprios interesses. E por fim, em Epafrodito, nós vemos um homem envolvido na causa do Evangelho e de Cristo. Que possamos olhar para esses homens que são modelos e que nós, à semelhança desses homens, possamos ser verdadeiros imitadores de Cristo, onde o Senhor nos colocou. Primeiro nós, liderança, presbíteros, diáconos, que nós sejamos modelo, que nós sejamos exemplo de sacrifício, que nós sejamos exemplo de pessoas que se doam para a obra e que se envolvem nela, que sejamos exemplo de pessoas que estão prontas a sacrificar pelo outro, que sejamos os primeiros a sacrificar o nosso tempo, os nossos recursos e a nossa vida para o avanço do reino de Deus. Porque se nós, como liderança, fizermos isso, tenha certeza que a igreja seguirá o nosso exemplo. Que assim sejamos, irmãos, para a glória, honra e louvor do nome do Senhor. Que Deus, em Cristo, nos abençoe e que a sua palavra, ela fique gravada em nosso coração.